Olá, gostaria de cumprimentá-los na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui nessa terra, que pagou o preço pelos nossos pecados, morreu naquela cruz do Calvário e ascendeu aos céus, e hoje está à destra de Deus e vive eternamente. Por que ele fez isso? Para que por meio da fé dele sejamos salvos e tenhamos a vida eterna, que é a eternidade na presença de Deus. Mas onde que diz, olhando assim na Bíblia, onde que diz nela que a salvação eterna é por Jesus Cristo? Então eu vou mostrar para vocês então. Se vocês podem abrir a Bíblia no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz, o 15 e o 16, nós judeus de nascimento e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Essa palavra diz que o ser humano é justificado pela fé em Jesus Cristo. Às vezes a pessoa acha assim, mas eu sou tão boa, faço caridade, ajudo os pobres. Isso é bom, continue fazendo. Só que para fins de salvação, você precisa crer em Jesus Cristo. Como ele diz aqui, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Então a Bíblia deixou essas palavras claras, que é para a gente se agarrar nelas e não ficar preocupado naquelas palavras de difícil entendimento, que só Deus sabe o verdadeiro significado. Gostaria também que vocês abrissem, continuando na Bíblia, abrisse o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim, portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então ele diz, pela graça sois salvos. Aí você me pergunta, é só isso que é preciso? É só isso? Só crer em Jesus Cristo? Olha, se a Bíblia estiver errada, eu não sei, mas o que ela diz é que é mediante a fé, sim, mediante a fé. Mas como saber que a fé de uma pessoa é verdadeira? A Bíblia também deixa claro isso, que não é só dizer eu tenho fé. Uma característica do verdadeiro salvo, eu vou dizer agora, como você identificar se uma pessoa está na fé realmente, se ela realmente se entregou para Jesus. Diz assim, na minha Bíblia, no livro de Hebreus, eu não vou ler, porque o texto é um pouco extenso, mas eu vou dizer a referência para você ler na sua casa, que diz assim, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32, que diz assim, os salvos perseveram na fé,
Então, você vai ler essa Hebreus 10, 32 a 39, que diz, na minha Bíblia, a Bíblia King James, você na Almeida pode ter outro título, mas a palavra é a mesma. Diz assim, os salvos perseveram na fé. Então, a salvação é mediante a fé. E os que realmente creem em Jesus Cristo para a salvação, eles perseveram. Agora, se você viu aquele irmão lá, que estava na igreja, e depois está na festa, está na orgia, está na prática do pecado, então ele nunca aceitou, essa é a verdade. Porque se tivesse aceitado Jesus, ele iria perseverar. E conforme essa palavra de Hebreu diz, ó, os salvos perseveram na fé. Essa é a evidência do salvo, a perseverança em seguir a Jesus. Essa é a verdade. Agora, se você está na igreja depois some, e alguém fala assim, ele perdeu a salvação. Não é que ele perdeu a salvação, é que ele nunca foi salvo porque ele não se entregou para Jesus. Se ele tivesse se entregado, o Espírito Santo ia trabalhar dentro dele e ele iria perseverar na fé, iria permanecer até a volta de Jesus. Não estou falando de permanecer na igreja, mas permanecer na fé, que tem como consequência permanecer na igreja. Mas quem salva realmente é a fé em Jesus Cristo. E os que são da fé perseveram. Essa é a verdade. Esse é o verdadeiro salvo, o que persevera na fé. Fique na paz e até a próxima palavra. Assim que Deus me der a oportunidade, irei voltar aqui, compartilhe o vídeo, verifique na Bíblia se o que eu falei é verdade. Eu dei as referências, leiam a Bíblia para ver se o que o Alisson está falando está certo mesmo, se não é ele que está inventando. Eu não tenho medo disso. Pode checar na Bíblia, eu vou botar esse vídeo no Facebook e deixa lá nos comentários se estiver errado. Se eu estiver mentindo, pode botar nos comentários lá. Tá bom? Obrigado, fique na paz.